minha primeira semana de trabalho. Me formei tem 2 semanas. E aí tô assumindo uma unidade de saúde numa zona rural, aqui em Pernambuco. Vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Mas são quantos quilômetros, mais ou menos? 15 quilômetros? É chão, viu? Cheguei aqui agora na unidade. Essa aqui é a salinha, a minha salinha que eu vou ficar. Tem uma balança, computador, ar-condicionado, no calor é importante, uma maquiagem fofa aqui que tem até travesseiro. Aqui, receituário, trouxe algumas coisinhas também. Esse aparelho de pressão é meu. Eu trouxe aqui também meu esteto, um oxímetro para ver saturação, frequência cardíaca, e trouxe um otoscópio também. Trouxe um otoscópio, um aparelho para visualizar o ouvido externo, né? Esses aqui, que eu ganhei do meu sogro e da minha sogra. Vou me organizar aqui. Hoje meu atendimento começa a partir das 10, são 8h40 agora. E é isso. Estou muito feliz, muito animada. Espero que seja uma experiência legal. Vou mostrando mais pra vocês um pouquinho dessa etapa da minha vida. Me acompanhem. Manhã cheia aqui de atendimentos. Meu Deus, fiz 2 visitas domiciliares e atendi 3 pacientes aqui. Tem mais 3 para atender lá fora e acaba o meu dia. Muito fofo, o pessoal aqui muito acolhedor, muito amorzinho. Ganhei um almoço, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, arroz, feijão, farofa, macarrão, deixa eu aumentar aqui, franguinho, saladinha. Vou comer agora, terminar resolver as pendências burocráticas, porque tem muita coisa para além somente de atender o paciente, tem coisa para preencher, prontuário para preencher, produtividade para preencher, mas vai dar certo. Tô gostando muito do primeiro dia e é isso, feliz, realizada. Cheguei em casa, não consegui filmar pra vocês com detalhes o final do meu dia, porque eu não cheguei a comentar isso aqui no YouTube ainda, até porque fiquei longos meses afastada. Foi final de internato, foi formatura,
Foi muita demanda para poder dar conta e eu realmente precisei largar mão de alguns projetos, deixar eles em stand-by por um tempo para poder conseguir não surtar com o final da faculdade. Mas estamos de volta aqui com o canal. Como vocês viram, eu passei o dia na minha unidade nova de saúde e está sendo o meu primeiro emprego, na verdade. E ao final do dia, eu, depois dos atendimentos, fiquei estudando, que é uma das minhas prioridades esse ano, estudar para as provas de residência. Vou trazer um pouco mais em detalhes em um outro vídeo, nesse novo formato, né, que a gente está aqui, comigo médica agora. Está sendo o primeiro vídeo, inclusive, que estou gravando, depois da formatura, médica, realizando esse sonho que a gente construiu juntos aqui também, né? E o que me deixou impressionada nessa minha primeira semana de trabalho foi que me trouxe diversos desafios. E é sobre isso que eu queria falar hoje aqui com vocês, nessa reflexão no final desse vídeo. Como vocês viram, a comunidade que eu estou trabalhando, ela é um pouco afastada do centro da cidade que eu estou atualmente. Fica a cerca de 15 quilômetros em estrada de terra, né? Então o máximo que a gente consegue ir lá no carrinho é 20 km por hora, apesar de ser uma distância não tão grande, mas por não conseguirmos progredir na velocidade do carro, é um trecho que dura aí de 30 a 40 minutos todos os dias, de ida e de volta. Então são expedientes que acabam começando um pouco mais tarde. Eu geralmente pego esse carro às 7h30, no máximo 7h40, a gente passa na UPA da cidade para poder pegar a caixinha de vacinas e de lá a gente segue nessa estradinha de barro, nessa vista linda que vocês viram aí também, para a unidade de saúde. Chegando na unidade de saúde, a gente, por volta lá das 8h20, 8h30, começamos os atendimentos. Como nessa unidade de saúde funciona apenas uma equipe de saúde da família, porque a localidade é bem pequenininha, são cerca de 1.200 habitantes, 1.200 pessoas, depende da unidade, que essa equipe é composta por mim, que sou a médica, a enfermeira, que também é habitante lá da comunidade, uma técnica de enfermagem e os agentes de saúde, que eu brinco dizendo para eles que são os meus olhos e os meus ouvidos na casa dos pacientes. São através deles que a gente consegue ter noção mais ou menos do que está se passando dentro de cada localidade. E nesse meu primeiro dia eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida, tanto pela enfermeira, tanto pelas agentes de saúde. Eu não conheci todos ainda, todos, porque não tive oportunidade mesmo, só fui 2 dias até então para a unidade. E aí, quando eu cheguei, fui bem recebida, como eu falei para vocês, veio uma demanda para mim, no meio dos atendimentos, para avaliar um paciente. E quem me trouxe essa demanda inicialmente foi a enfermeira. E ela me disse: doutora, tem um paciente nosso que ele tem 100 anos de idade. É o paciente mais antigo aqui da nossa comunidade, da nossa região. E esse paciente tem 1 semana que ele não consegue dormir por conta do cansaço. Eventualmente, né, tem momentos que ele fica um pouco mais cansado, já um paciente que vez ou outra aparece com essa demanda aqui na unidade, mas a filha dele está dizendo que ele está com um cansaço muito importante, a gente queria que a senhora fosse lá dar uma olhadinha nele. E aí meu Deus, né, eu tô numa cidade, na zona rural de uma cidade do interior, como é bem afastado lá, não pega sinal de celular, coincidentemente não pega o 5G, né, os dados móveis. Eu fico refém, entre aspas, da Wi-Fi, da internet, da unidade de saúde para poder me comunicar com o mundo externo. Quando eu não tenho acesso a isso, sou eu e os meus conhecimentos adquiridos durante 6 anos e meio de curso de medicina. Teve um atraso aí por conta da pandemia. E aí tudo bem, vamos lá olhar meu paciente, né? Quando eu chego lá, o meu paciente de 100 anos, um idoso muito fofinho, ele estava com um rebaixamento leve do nível de consciência. A gente consegue avaliar essa flutuação do nível de consciência através de uma escala chamada escala de coma de Glasgow,
que avalia a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora do paciente, né, do indivíduo. E esse paciente estava um pouco rebaixado, porque ele tinha uma abertura ocular somente quando eu o chamava e uma resposta verbal muito confusa, ficava meio desorientado. A gente entendia o que ele falava, mas eram palavras desconexas. Então, nessa escalinha da escala de coma, ele perdia 2 pontos. É como se ele tivesse... Ele estava com um rebaixamento leve do nível de consciência. E aí, quando eu fui conversando mais sobre a historinha desse paciente, eu entendi. Ele nunca tinha fumado, nunca tinha bebido. Levei até para enquete no Instagram, né? Quem não me segue ainda, porque... Quem não sabe, na verdade, do que eu tô falando é porque não me segue ainda. Então me sigam lá, @RaíssaFeitosa, eu deixei o link aqui embaixo. Mas esse paciente, apesar de nunca ter fumado e nunca ter bebido, era um paciente que praticamente desde o nascimento ele estava exposto à fumaça do fogão a lenha. A fumaça da lenha sendo queimada lá para eles poderem cozinhar. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque não somente esse meu paciente, mas como uma boa parte, acredito que dentre todo mundo que eu atendi nesses 2 dias que eu estive na unidade, porque um dia dessa semana foi feriado, eu percebi que cerca de 90% das pessoas têm essa exposição prolongada à fumaça da lenha. E aí, uma coisa interessante é para a gente refletir sobre os determinantes sociais de saúde, né? Como 15 quilômetros de distância parece tão pouco, mas pode afetar completamente a epidemiologia daquela região, a forma como as pessoas adoecem, o processo de saúde e doença. Interessante como funcionam os determinantes sociais de saúde. Vale para a gente refletir. Mas voltando lá para o nosso paciente... quando a gente vai estudar, né, sobre essas pessoas que são expostas à fumaça no nosso pulmão, ela gera processos inflamatórios, que como todo processo inflamatório, ele promove inchaço, né, que a gente chama de edema na literatura, calor, então quintura, rubor, vermelhidão, e no longo prazo ele pode promover a perda da função. Ele vai gerando várias feridas que vão cicatrizando. E essas cicatrizes, no longo prazo, a gente chama de fibrose. E esse paciente, principalmente esse paciente que é exposto há muito tempo a essa fumaça, ele vai gerando diversas cicatrizes no pulmão. Como o pulmão está cicatrizado, né, no alvéolo, na porção pequenininha lá dele, ele tem dificuldade de fazer trocas gasosas, que é a principal função do nosso pulmão, realizar trocas gasosas. Como consequentemente, em consequência disso, esse pulmão tem dificuldade de colocar esse ar que ele absorve para fora. E aí ele começa a reter ar dentro dele. Então, uma pessoa que é exposta a essa fumaça no longo prazo, ela tem esse aprisionamento desse ar. A gente chama de aprisionamento aéreo. Então, o pulmão dela, que antes tinha um formato, né, parecidinho para uma pessoa que tem o tamanho e o peso dela, ele vai começar a se tornar um pulmão inchado, mas inchado de volume. E aí começa a dilatar a arquitetura da caixa torácica, a arquitetura óssea, inclusive. E esse paciente começa a evoluir com um tórax em tonel. Ele fica inchadão lá, de tanto aprisionamento aéreo. E como consequência, como a gente aumenta o volume, lá daquele conceito de densidade, lá na química, quando a gente estuda no ensino médio, quanto mais volume eu tenho para uma mesma quantidade de massa, densidade é a massa sobre o volume. Então, se eu aumento o meu volume e a massa permanece a mesma, eu diminuo a minha densidade. Então, o paciente fica com um tórax em tonel, é um pulmão todo fibrótico, todo cheio de cicatrizes. A gente não ausculta da mesma forma que a gente escuta um pulmão normal. Então, vai ser uma ausculta lá longe, não é aquele do pulmão normal que a gente escuta, né? Além de ser uma ausculta diminuída, é uma ausculta meio bolhosa, digamos assim, tem uns estertores mais grossos do que comparado a um pulmão saudável. E quando eu chego para esse paciente, ele tinha todas essas características de um pulmão de um paciente que obstrui esse ar, que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva, e é um processo crônico. Então, a doença pulmonar obstrutiva crônica. E além disso, além desse pulmão estar
com essa ausculta toda diminuída, com essa ausculta toda difícil, né, meio bolhosa, esses roncos, esses estertores mais grossos. Era um paciente que tinha uma redução muito mais importante em um lado específico do pulmão dele, que era o lado direito. E aí, associado a isso, vinha uma história que a filha dele contava. Ela disse: doutora, o meu pai tem mais ou menos uma semana que ele não tá conseguindo comer direito. Ele tá recusando comida sólida, já perdeu boa parte da dentição, e agora ele só tá aceitando comida líquida, no mais tardar assim um pouquinho de pastosa. E aí eu perguntei a ela: certo, seu pai chegou a vomitar algum dia, se engasgar? E ela negou. Mas, pela epidemiologia, né, um idoso de 100 anos, que estava com essa história de sonolência, a primeira coisa que eu fui pensar para ele era que era um quadro de pneumonia. Associado a isso, tinha a clínica de que ele tinha essa redução da ausculta na base do hemitórax direito. E tem uma coisa interessante, que era o episódio de desorientação, né, esse rebaixamento do nível de consciência que ele estava tendo, que combina com uma história interessante também, que a maioria da população idosa é muito, muito raro o idoso fazer febre, porque a febre é um mecanismo de defesa do nosso corpo de aumentar a temperatura para matar alguns micro-organismos. E as nossas proteínas, que são estruturas fundamentais que compõem músculos, anticorpos, a maior parte das funções do nosso organismo carregam hemoglobina, é um tipo de proteína, albumina é um tipo de proteína, então são substâncias fundamentais para a nossa existência. E essas proteínas, quando a gente aumenta uma temperatura muito alta, elas sofrem um processo de desconfiguração. Nosso corpo tem uma temperatura-alvo para não fazer essa danificação nas nossas proteínas. Mas isso, quando ele tenta aumentar a temperatura lá no centro regulador da temperatura, no hipotálamo, ele também demanda muita energia, ele gasta muita energia para aumentar essa temperatura na tentativa de livrar a gente dessa infecção ou então de nos alarmar que tem alguma coisa errada. Sendo que no idoso ele não tem essa reserva como uma pessoa grande. Então, geralmente, a pessoa idosa também não vai fazer febre. Geralmente, ela altera outros componentes. Então, ela fica mais sonolenta, ela começa a apresentar esse rebaixamento do nível de consciência, começa a delirar, começa a ter essa sonolência, como eu disse, com uma abertura ocular somente ao chamado, ou nos estágios mais avançados de infecção, rebaixar realmente o nível de consciência a ponto de não proteger a via aérea, enfim. E aí ele não fez febre, mas estava evoluindo com desorientação. E aí, naquela oportunidade, como eu não tinha nenhuma outra ferramenta, além da clínica, que é soberana, eu não tinha como traçar uma outra alternativa de plano terapêutico, a não ser pensar numa pneumonia para esse meu paciente. E fui lá, expliquei a situação para a família, principalmente da filha dele, que é a cuidadora. Prescrevi o meu antibiótico bonitinho e fiquei com aquela angústia, né? Tipo, caramba, o primeiro diagnóstico, que nem é um diagnóstico tão complexo, o diagnóstico de pneumonia, mas pelo fato de ser um paciente de 100 anos, pelo fato de ser o meu primeiro dia na unidade de saúde, eu tava morrendo de medo desse paciente, sei lá, tá evoluindo com um processo ativo de morte. E, infelizmente, né, cair na minha mão, foi essa bomba no primeiro dia de trabalho, ia ser o auge dos auges do pé frio, eu acredito, porque eu tava no interior do interior, né, na zona rural de uma cidade do interior, como médica única, e peguei esse paciente que estava evoluindo bem mal, com rebaixamento do nível de consciência, sendo um super idoso. E eu, meu Deus do céu, por favor, segure na minha mão, espero que esse paciente melhore. E aí eu fui pra casa, no outro dia eu não consegui gravar pra vocês, porque eu me dediquei o dia inteiro para estudar para as provas de residência. E na quinta-feira eu retornei para reavaliar esse paciente. E pela graça de Deus, a família tinha iniciado o antibiótico e ele melhorou. Quando eu cheguei lá, ele estava um outro paciente. Eu já estava bem compactuante, abertura ocular espontânea, estava aceitando melhor a dieta, orientei em relação a deixar ele bem retinho na hora de alimentá-lo, para
para ele não evoluir com essa realmente pneumonia aspirativa. Não sei se foi realmente o diagnóstico, até porque eu não tinha outros recursos, tipo um exame de imagem para fazer um raio-x, uma tomografia no nosso queridinho vozinho. Mas eu sei que a clínica foi soberana nesse momento, né? E meu antibiótico lá, guerreiro, primeira linha de tratamento, segurou a barra. E a gente conseguiu um desfecho positivo, feliz. A família ficou bem feliz que o pai tinha melhorado. Eu fiquei muito feliz que o paciente tinha melhorado. E fiquei feliz porque eu estava bastante insegura antes de assumir a unidade de saúde. Óbvio que a gente se forma sem saber de todas as coisas. Mas, pra mim, trabalhar sem internet nesse dia, somente com o meu raciocínio clínico, somente de encontro com as coisas que eu realmente estudei, os conhecimentos que eu fortaleci ao longo desses 6 anos, foi o suficiente para ajudar a vida de uma pessoa, quiçá para salvar a vida dele, porque se fosse uma infecção onde não existisse médico para ver esse paciente, provavelmente ele ia espalhar essa infecção pelo corpo e evoluir com a sepse. A gente não sabe se ele chegaria a tempo e infelizmente ele poderia evoluir sim a óbito. Então eu fiquei muito feliz e muito realizada com a minha conduta, com a evolução do paciente, e fiquei muito mais feliz ainda porque aquela insegurança que eu estava sentindo no início não fazia mais parte do que somente ansiedade e insegurança da minha própria cabeça, sabe? Olhei pra mim, cara, eu preciso confiar mais um pouco no meu próprio papo, sabe? Eu estudo também pra caramba, óbvio que eu não sei tudo ainda, mas o aprendizado é um processo, ele é construído um pouco todos os dias. Eu, recentemente, estou lendo um livro que ele tá até aqui, Hábitos Atômicos, que eu recomendo a todo mundo que está me ouvindo aí. Foi um livro que tem me ajudado a ressignificar muito minha trajetória, no sentido de tentar enxergar sempre o lado positivo das coisas e tentar melhorar um pouco, melhorar 1% todos os dias. E eu não preciso ser a melhor das melhores, eu não preciso ser infalível, mas eu tenho que ser melhor que mim mesma ontem e melhor hoje ser a minha pior versão do que eu seria amanhã. E basicamente foi isso, a minha experiência na unidade de saúde. Essa formatura ela significa muito pra mim. Eu não cheguei a comentar isso aqui ainda no canal, mas apesar de não enxergar essa conclusão do curso como uma linha final, mas como um ponto de partida para a construção da minha carreira, do que eu quero construir a partir de agora, tem uma simbologia muito importante, porque por mais que eu vá lutar por coisas ainda mais altas a partir do ponto de partida que eu estou nesse momento, chegar onde eu cheguei para uma menininha que saiu da periferia de Recife, sem muitos recursos financeiros para investir em educação, mas que teve essa mensagem de que a educação ela pode sim, ela transforma as vidas de uma forma, de uma lavagem cerebral positiva, sabe? Minha mãe sempre me falou isso: filha, estuda, porque é só através da educação que você vai conseguir sair dessa realidade ruim que a gente está hoje. E hoje, 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher, e eu não teria outra pessoa para agradecer muito, muito, muito na minha vida do que a minha mãe, que me incentivou a estar aqui, ocupando esse espaço que eu ocupo hoje. E graças à minha fé e disciplina também em levar a minha educação como prioridade, até hoje eu faço isso, mas desde a Raíssa do passado, né, de levar a educação como prioridade, colocar essa pauta como pilar da minha vida, eu vejo como foi transformador. Hoje ainda quero conquistar muitas coisas, como falei para vocês, estou me preparando para a prova de residência. Todos os meus objetivos e aspirações após a concretização da minha formatura na faculdade perpassam pelo fato de ser especialista. E essa preparação eu sei que ela foi muito bem fundamentada também na base que eu tive para me preparar para o vestibular, e tem a educação como pauta central mais uma vez na minha vida. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero mostrar para vocês que a educação é um caminho, que vale a pena você estudar, que vale a pena você acreditar no seu sonho e lutar por eles, porque se existe uma coisa que foi plantada no seu coração e que
se você se visualiza realizando essa coisa através do seu esforço, da sua dedicação, do seu estudo, você pode concretizar isso, da mesma forma que eu consegui também. Existe uma frase que eu gosto muito, que a Boca Rosa vive falando, que é: nada é tão nosso como os nossos sonhos. E eu observo isso e vejo a educação como ferramenta para acessar e realizar esses sonhos. Eu falo aqui na internet, óbvio, como uma forma de me comunicar com vocês, de incentivar você a seguir, a realizar os seus sonhos, mas também faz parte do meu interesse, né, levar essa comunicação, levar essa informação cada vez mais para outras pessoas, para que outras pessoas se olhem também para a minha história e vejam na educação uma porta, um acesso para um novo mundo, um acesso para coisas que elas não têm hoje, assim como fez comigo, entendem? Então, eu não poderia estar mais feliz e grata com o final da minha graduação. Estou me sentindo realmente muito realizada. Ainda não ganhei meu primeiro salário, mas eu não tenho palavras para descrever a satisfação que eu tenho, o amor que eu tenho pela minha profissão. Eu amo ser médica, eu amo utilizar o meu conhecimento, o conhecimento que eu tenho em saúde, a educação que eu posso ajudar a levar outras pessoas e motivar outras pessoas a cuidar da própria saúde para ter um pouco mais de qualidade de vida. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu me sinto feliz, grata e realizada fazendo o que eu faço. Mas mais do que isso, essa situação ela precisa fazer sentido, ela precisa mostrar para as pessoas que elas podem sair de uma condição de sofrimento e melhorar a vida delas através de uma ferramenta. E eu acredito que essa ferramenta é a educação. Falei bastante, né? Eu fico por aqui. Eu vou voltar a produzir conteúdo para esse canal de uma forma mais corriqueira, de uma forma realmente de levar mais a sério. Agora eu tô com um pouco mais de tempo, porque esse ano eu escolhi não trabalhar tanto, não ganhar tanto dinheiro, porque o meu objetivo realmente é ser aprovada na prova de residência. Vou mostrar um pouco mais para vocês da minha rotina do lado de cá. Espero que motive vocês aí também, independente da sua fase de vida também, independente dos seus objetivos. Não quero forçar ninguém aqui a ser médico, eu quero que você acredite nos seus sonhos e acredite que é possível realizá-los através da sua dedicação, do seu esforço, do seu estudo. E óbvio também mantendo uma boa qualidade de vida, se exercitando e se alimentando bem, porque é a base da nossa saúde mental. Mas vou mostrar um pouco da minha rotina com o objetivo de te ajudar a criar disciplina, a criar uma rotina de estudos que seja factível e que você consiga ter uma vida para além disso. Porque no final o que vai te fazer ser aprovado é estudar bastante, mas você precisa se manter bem, diminuir seus níveis de estresse, diminuir seus níveis de ansiedade, para quando chegar na sua prova, no seu concurso, sei lá, na sua tarefa final do ano, na sua maior missão, independente do que seja o seu objetivo, você consiga executar o melhor que você consegue com as ferramentas que você construiu. Eu tive uma experiência muito negativa durante os anos de vestibular, porque todos os anos eu estudava, mas o meu foco era somente no cursinho, nas provas, nos simulados, não tinha outra válvula de escape. Uma hora essas emoções precisavam ser colocadas para fora. E eu tive o azar de ser colocada no momento da prova, né? No horário da prova, no dia mais importante que eu considerava durante aqueles anos. E eu não quero que isso aconteça com você do jeito que aconteceu comigo. Então, as coisas que eu aprendi ao longo desses anos, eu vou tentar te mostrar aqui também, vou tentar te ajudar. E espero que seja útil de alguma forma. Eu fico por aqui. Se você quiser me acompanhar um pouco mais de perto, me segue no Instagram, @raissafeitosa, com 2 A's no início, Y, Raissa Feitosa. Nas outras redes também, no X/Twitter, no TikTok, é basicamente o mesmo @, me procura por lá. Se quiser me mandar uma mensagem, pode ficar à vontade. No momento que eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu vou tentar te responder. Eu tava bem farrapando com isso há algum tempo, mas tem sido algo que eu levei bastante pra terapia e tô tentando melhorar recentemente, tá? Espero que você se cuide, fica bem, precisando de qualquer coisa, tamo por aqui. Um cheiro e até a próxima. Tchau!